E Dr. Bezerra de Menezes nos merece um carinho muito especial. É um ser quase angélico. Tudo quanto nós sabemos da sua vida antes de ser espírita, ele foi católico. Ele nasceu em Jaguaretama, uma cidade do Ceará. Ali havia uma vila chamada Riacho de Sangue. E ele nasceu lá, bem no coração das terras áridas do Ceará. Depois ele veio para Fortaleza com seus pais. Aos 5 anos de idade, o seu pai, que era um negociante com muitos recursos, viveu uma temporada no Rio Grande do Norte. Depois voltaram a Fortaleza, onde ele fez o curso primário e o curso de ginásio. Depois ele sonhou em ser médico e, com muita dificuldade, viajou ao Rio de Janeiro para fazer medicina. E aí começam os fenômenos curiosíssimos da sua vida. Ele vai fazer as armas militares e tem um salário militar, mas que é insuficiente para a sua vida humana social e também a sua vida na faculdade. Casa-se muito cedo para ter uma vida harmônica, de tranquilidade hormonal e cumprir com seus deveres. Mas um fato muito curioso é que ele estava com muita dificuldade financeira e deveria pagar uma importância para continuar o curso. Ele era um excelente professor de matemática. E certa manhã, alguém bateu à porta, um jovem, procurando por ele e perguntando se ele não poderia ministrar-lhe um curso de matemática para poder lhe terminar a carreira a que se dedicava. Dr. Bezerra disse que sim. E ele perguntou qual é o preço. Dr. Bezerra não sabia proporcionar preço nem das consultas. Invariavelmente, ele atendia como médico gratuitamente. E a pessoa dava o que queria, quando queria e o que tinha. E ele achava que a missão de médico é uma missão apostolar. E ele queria dedicar-se como apóstolo. Então o jovem perguntou quanto era a mensalidade. Ele fez um cálculo, perguntou se estava caro ou não, e deu o valor. O rapaz achou tão barato que ele disse, olha, eu vou pagar por antecipado para o senhor. E na terça-feira eu virei. Pagou por antecipado, o que lhe facilitou resgatar o débito e ainda ficar com algumas moedas, e o rapaz nunca mais apareceu. E ele não sabe como explicar esse fenômeno a vida inteira, porque ele procurou esse rapaz posteriormente, como era possível, para devolver o dinheiro, ou para saber qual a razão, se havia abandonado a cidade, ou quiçá, quem pode imaginar, se houvesse morrido e etc. Então foi uma vida muito curiosa. Ele era agnóstico, ex-católico, era agnóstico, que ele vai acometido de uma dermatose quase que incurável. Os médicos da época, inclusive ele, que era homeopata, é um dos pioneiros da homeopatia no Brasil, não encontram nenhuma solução. E certo dia, um amigo que lhe conhecia a doença, morando na Tijuca, disse, doutor Bezerra, eu ontem estava em Niterói e tem ali uma reunião espírita. Ele não tinha ideia daquilo de que se tratava. E então, na hora em que veio o espírito médico e que nos atende, orientando-nos, eu me lembrei do Senhor e pedi uma consulta para o Senhor. O espírito pediu o seu endereço de residência. Eu não me lembrava do número, mas eu dei o seu endereço. Ele veio aqui e disse que o senhor era portador de tal enfermidade e receitou tais remédios homeopáticos. O doutor Bezerra achou aquilo muito interessante, porque o amigo não entendia nada de medicina. E aqueles remédios eram realmente próprios para aquela doença que foi anunciada e que ele não achava ser portador da mesma. Mas como já estava meio desenganado, ele mandou preparar e começou a tomar utilizando a tintura Mater. Aos 5 dias, a proposta da saúde estava numa recuperação tão fascinante
que disse, olha, eu não acredito em espírito que volta, mas eu estou diante de um fato científico. Alguém falou sobre mim sem me conhecer. Receita-me sem ver a doença. Coincidência ou não, eu estou quase curado. Eu queria conhecer isso, porque isso é uma coisa interessantíssima. E foi a Niterói, por volta de 1856, 57. Tudo era muito difícil, como se pode imaginar. Era uma viagem. Se atravessava a Baía de Guanabara em barcas, como ainda hoje. E então, indo ao centro, manifestou-se um espírito, através do médium, que era familiar de Dr. Bezerra, e de quem Dr. Bezerra não se lembrava. Falou com ele demoradamente, ele achou interessante o que aquele ser lhe falava, e achou muito parecido com determinada pessoa da família. E ao fim o espírito diz, realmente você está pensando em fulano. Pois sou eu. Ele ficou mais surpreso. E perguntou como é que o espírito pôde diagnosticar o seu problema. E o espírito lhe disse, mas eu fui médico. Declinou o nome, ele não conhecia. Mais tarde, fazendo pesquisa, ele descobriu que havia sido um médico que fizera seu curso no Rio de Janeiro e houvera sido famoso no começo do século XIX. Então ele voltou à reunião. E nas vezes que ele voltou, comunicaram-se espíritos diferentes. E ele ficou cada vez mais surpreso. Como médico, ele achou que aquilo deveria ser uma telepatia, um estado exaltado da consciência, um tipo de histeria, era uma das definições. Uma forma esquizofrênica de percepção. Quando, digamos que 2 meses depois da primeira experiência, ele sai do seu consultório, na rua 7 de setembro, e ainda tem lá o local sobre uma farmácia homeopática, onde ele realizou seus trabalhos. E alguém aproximou-se dele e diz assim, doutor Bezerra, eu tive uma ideia de que o senhor precisava ler este livro. Era uma pessoa que ele não conhecia. E deu-lhe o livro dos Espíritos. Ele achou estranho o livro dos Espíritos, um nome um tanto peculiar. Pegou o bonde, porque para ir da Tijuca, de bonde, era muito longe, e é. E ali no bonde ele foi lendo. E foi sendo tomado caso, e saiu uma questão que o incomodava filosoficamente, porque era um homem muito culto. E ele lia a pergunta e a resposta. E dizia, mas curioso, este livro foi escrito por um homem muito sábio. Ele não sabia exatamente como foi. Assim, quando ele chegou à Tijuca, ele disse, bom, tudo que tem neste livro que eu li é exatamente o que eu penso. Se é isso que é ser espírita, eu sou espírita. E aí, ao terminar de ler o livro, ele se considerou realmente uma pessoa que se enquadrava a estes postulados e que acreditava exatamente nisso, sem ter nunca lido. Então ele passou a ler os outros, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, nessa ordem. Então, ele ficou entusiasmado e resolveu proferir um discurso para dizer que agora adotava o Espiritismo. Mais tarde, ele vai escrever o primeiro livro de psiquiatria e de espiritismo. Apresenta uma obra que é basilar para entender-se novos rumos à medicina. Depois um outro sobre a loucura específica. E escreveu uns 10 livros. E alguns deles ficaram incompletos. Um deles está em minhas mãos. A Federação Espírita Brasileira me pediu para que eu lhe pedisse para ele terminar o livro. Ele escreveu Quando na Terra, desencarnou, o livro ficou mais ou menos na metade. E eu já encaminhei a ele o pedido, se ele poderia terminar o livro que deixou incompleto. Mas como eu não tenho tido tempo, e ele também, ainda ele não me deu resposta. Foi convidado para ser presidente da Federação Espírita Brasileira e conseguiu unir os grupos litigantes. Logo depois, ele terminou o mandato e afastou-se, ficando com o grupo mediúnico. E por volta de 1895, houve desencontros, brigas entre os espíritas. As pessoas mudam de rótulo, mas não mudam de caráter.
É interessante. E então, numa sessão mediúnica memorável, o Espírito Guia do Brasil, Ismael, diz através do seu médium, que era notável: batam às portas de Bezerra e digam-lhe que eu estou chamando. Ele foi convidado, candidatou-se e tornou-se também presidente, pela segunda vez, da Federação Espírita Brasileira. Mas logo depois, ele enfermou depois de um período e pediu licença. E por volta do ano de 1900, a enfermidade dele se agravou. Ele esteve com um problema muito grave de erisipela e veio a desencarnar, muito sofrido, no mês de abril do ano de 1900. Mas a vida deste homem, deste espírito, é uma saga. O que tem acontecido em seu nome, nos trabalhos de caridade e de conduta, são dignos de lendas. E várias obras têm sido escritas. Eu não o conhecia, exceto de informações. Quando eu me tornei espírita, nos anos 47 em diante, não havia muita literatura, era muito parca a literatura. Só havia duas editoras, a editora Allan Kardec e a editora da FEB. A Allan Kardec era em São Paulo, só publicava os livros de Allan Kardec. E a FEB, a Federação Espírita Brasileira, era a editora que publicava os clássicos, as traduções, e também os livros dos médiuns, Chico Xavier, Zilda Gama e vários outros médiuns eméritos na psicografia. E eu via muito falar sobre o Dr. Bezerra e não tinha altura mediúnica para manter contato com uma entidade deste nível. Mas certa feita, eu me encontrava em São Paulo, na União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Eles me haviam convidado para um debate com os espíritas paulistas. Depois de meditar muito, eu aceitei. E no domingo pela manhã foi realizado esse debate que nós temos gravado até hoje. E foi muito curioso, porque eram partidários diferentes, opiniões diferentes, teorias diferentes, e cada qual trabalhava, lutava pela sua tese. E me fizeram as perguntas, eu fui respondendo à medida do possível. Aquelas que eram mais embaraçosas, eu ouvia uma voz muito meiga, diferente das vozes que habitualmente eu escutava. Era uma voz meiga, pausada, com uma tonalidade diferente. E eu fiquei surpreso, porque era a primeira vez. E pensei que, face à magnitude, os bons espíritos haviam convidado um especialista naquela área, que não era minha, não sou médico, não tenho diploma nenhum, para responder. E ao fim, quando todos terminamos, ele disse assim: por que você não faz uma prece final, Divaldo? Eu digo: não me custa. Eu me concentrei e perdi a consciência. Quando eu voltei ao normal, estava gravada uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez a prece, dirigiu algumas palavras aos espíritas e então firmou-a verbalmente, porque foi por incorporação. E eu fiquei muito preocupado, porque não me sentia em condições. O aparelho deve ser preparado para a mensagem que vai apresentar. Indo a Uberaba, eu me lembrei, e Chico, que era o médium dele, o médium oficial, eu disse: Chico, eu ando tão preocupado. Você imagina o fato. Ele disse: mas meu filho, qual é a preocupação? Ele diz que sou muito jovem, inexperiente, não posso ser instrumento da talha de um espírito como o Dr. Bezerra. Ele disse: pois bem, se lhe agrada, eu vou perguntar a ele. Eu digo: olha, ele agradeceria muito se você perguntasse por escrito, porque eu gostaria de guardar para mim, para meu uso. E Chico perguntou, colocou no papel. Divaldo pergunta se o querido benfeitor teve alguma oportunidade de estar onde ele se encontrava. E ao fim veio uma mensagem do Dr. Bezerra, ele colocando como título Confirmação, narrando que se sentiu comprazido em poder falar aos amigos de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, que estavam naquele conclave.
e assinava. A partir daí, periodicamente, Dr. Bezerra veio a incorporar. E foi dessa forma que eu conheci Dr. Bezerra de Menezes. Os anos se passaram e ele, vez que outra, também me aparecia. Eu estava, certa feita, psicografando um livro sobre o carnaval. E ele é um dos personagens centrais. E durante a psicografia desse livro, de Manuel Filomeno de Miranda, eu me tornei mais próximo dele, porque toda noite ele vinha para acompanhar a escrita. E lhe fiz muitas perguntas, porque é um ser venerando. A primeira pergunta que eu lhe fiz foi esta: o que é que o senhor sentiu quando morreu? Perguntei: como é que o senhor sentiu, doutor Bezerra? Ele me disse: meu filho, morrer é maravilhoso. Eu disse: Ave Maria. É maravilhoso para ele que já morreu, mas para mim, eu não estava nada inclinado em morrer. Bom, então ele me contou o seguinte: a febre estava muito alta. Eu estava no semidelírio. Então eu me via, ele desdobrou, eu me via arquejante. E então o meu médico disse: ele não passa da noite de hoje. Eu ouvi. E então o corpo em frangalhos, a dificuldade respiratória, as dores, a inchação das pernas, e todos esses sentimentos de angústia, as minhas memórias, que ele teve um filho que era psicopata. Mas, em verdade, era um obsidiado. Está narrado em um livro nosso, o último momento desse filho com ele. E ele contou a Filomeno de Miranda, e Miranda escreveu. E ele tinha um amor por esse filho, que ele nunca viveu. Era um psicopata, talvez por efeito de atos do passado. E ele sofria muito porque ele curava gregos e troianos. Psicopatas que eram levados amarrados a cordas. Ele dizia desate, liberava. E o próprio filho, ele não conseguia nada. São as leis divinas que nos escapam. E ele estava um dia numa sessão mediúnica, quando os benfeitores trouxeram o obsessor do filho. E ele conversou com o obsessor. E então o espírito disse: olha, eu estou vindo aqui porque sou trazido pelo espírito Ismael. É o guia espiritual do Brasil. E ele disse que seu filho já resgatou. Então eu vim lhe pedir perdão pelos sofrimentos que causei a você e a sua família. Eu não vou voltar mais lá. Mas o nosso convívio tem sido tão grande, numa simbiose, que no momento em que eu o deixar, ele morre, pela falta do meu tônus. Assim que terminar a sessão, vá urgente para vê-lo nos últimos estertores e para ver o seu filho lúcido, uma única vez. Ele ficou angustiado, terminou a sessão, ele viaja para Tijuca, e quando ele chega, a esposa grita: Adolfo, nosso filho recuperou a saúde. O rapaz estava sentado à cama, conversando com a mãe, absolutamente lúcido, mas sem ter ideia da vida inteira. Ele não lembrava de nada. Vamos dizer que ele estivesse com uns 32 anos, era fatos daquele momento. Ele sobe a escada correndo e o filho olha para ele assim: papai, fala um pouco, diz assim: não posso ficar. Estava esperando o senhor. Adeus. E cai morto. Então ele conta isso, se pode compreender a dor de um pai. E ele então me havia narrado isso. Você pode imaginar? Eu ter o filho doente, gritar a noite inteira, nós não podemos dormir. Durante o dia ele dormia, à noite. Tínhamos que mudar de casas, porque os vizinhos reclamavam. Era natural. Então, Divaldo, eu fiquei olhando o meu corpo e vi chegar meu filho. Meu filho querido chegou. Eu então perguntei: o que faz aqui? Venho buscá-lo, papai. E a mãe de Jesus manda que a sua intermediária venha recebê-lo. É o Espírito que se comunica em nome de Maria. A jovem Celina é o nome do Espírito. Celina vem com uma coorte de espíritos nobres, o corpo desfalece e ele recupera perfeitamente a lucidez.
como se tivesse saído de uma jaula para a beleza do mundo. E foi levado para uma comunidade espiritual. Então, Celina me deu as boas-vindas, em nome da espiritualidade, e me fez dormir. Quando eu acordei, não me lembro a hora, eu escutava vozes. E Celina ao meu lado. Então ela disse, agora, doutor Bezerra, a sua mulher, ele casou-se 2 vezes, a sua mulher vem estar com o senhor. E veio a primeira esposa. Ele diz assim, não se pode definir as sensações dos reencontros. E, pois bem, e aí ele disse, Divaldo, eu via vozes, como a música no ar, mas uma música de vozes humanas. Aí eu perguntei, Celina, o que é isto? Ela disse, venha ver. Levou-me até uma janela, vamos usar os termos terrestres, uma janela de onde eu podia ver uma praça imensa, ajardinada com milhares de espíritos, todos jubilosos, cantando. Eu disse, mas o que é isto? Eles souberam, disse Celina, que o senhor chegava hoje. Então estão todos aqui para recebê-lo e agradecerem a Deus o bem que o senhor fez aos seus familiares, a eles mesmo, quando estavam em grande perturbação. Eles vêm agradecer em nome da Mãe Santíssima. E ele disse assim, meu filho, quando eu vi aquela multidão, quando eu reconheci algumas pessoas queridas, eu segurei na mão de Celina e disse, diga à Mãe Santíssima que eu não mereço. E Celina me disse, Adolfo, os céus não dão presentes. Os céus compensam o esforço de cada um. E se aí estão, é porque você faz jus. Foi assim que eu voltei à pátria. E logo depois, eu fui levado à Federação Espírita Brasileira para falar aos meus irmãos. Fazia 3 dias que eu houvera desencarnado. Eu então fui pesquisar e pedi ao encarregado dos arquivos da FEB para ver se por acaso tinha alguma ata, alguma coisa. Porque na federação toda a sessão mediúnica era transladada para a ata. Nós também fazíamos isso no passado. Hoje, com gravadores, é muito mais fácil. Sim, lá estava a mensagem dele, contando como é que desencarnou, etc. E o Dr. Bezerra se tornou um ícone do mundo espiritual. Mas quando ele estava ainda encarnado, ao fazer o seu discurso de adesão à fé, um irmão lhe fez uma carta, mostrando o engano pelo fato de serem demônios que se comunicavam, e falou em nome da sua fé católica. E na parte final da carta diz, é um grande desgosto que você dá à nossa família cearense, porque os Bezerras de Menezes, há muitos descendentes hoje. Somos fiéis católicos da verdadeira religião. E ele então responde ao irmão através de uma outra carta. Carta essa que se transformou num opúsculo de 80 páginas, mostrando a diferença entre uma e a outra crença, com todo o respeito pela outra crença, porém, filosoficamente, mostrando e apresentando a visão do Evangelho de Jesus. E é um monumento à carta do Dr. Bezerra. As razões do seu cepticismo como médico, de ser um homem que pesquisava a verdade, as visões da mediunidade, os fatos, não tem uma explicação chamada natural, exceto a explicação da interferência dos espíritos em nossas vidas. Ele falava alguns idiomas e muitas vezes ele se utilizava de médiuns ignorantes, totalmente analfabetos, e dialogava com os espíritos em francês. E o espírito respondia à altura, não apenas questões vulgares, mas questões de filosofia, que ele antes formulava e colocava em xeque, porque a doutrina espírita é uma doutrina da lógica, da razão. E no dia que estiver em erro apontado pela ciência, diz Allan Kardec, nós abandonamos este ponto
e seguimos a ciência. E assim, fomos ficando conhecidos do Dr. Bezerra. Com o convívio com Chico Xavier, me contava também várias das suas experiências, da bondade do Dr. Bezerra. Certo dia, ele estava nesse mistério de atender o receituário, quando o Dr. Bezerra vinha e atendia publicamente. A velocidade com que atendia era impressionante, porque alguém ia tirando as folhas e ele preenchendo com uma rapidez. Eu tenho filmes, e você pode ver a rapidez super-humana, que não pode ser humana, a celeridade com que escrevia, sem o erro, sem riscar, sem retificar, sem pontuar depois, mesmo na psicografia comum. Então, ele estava atendendo e o Dr. Bezerra colaborando com o receituário, ele fora do corpo, quando ele perguntou ao Dr. Bezerra, quando eu desencarnar, que eu não posso precisar a data, será que o senhor pode me receber, Dr. Bezerra? Ele disse, Chico, poder posso, mas ele depende da divindade. Será que ele vai permitir que eu reserve um tempo para você? Ele disse, o que é que eu faço para ter merecimento? Trabalhe mais. Ele disse, mas eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura. Tenho 5 reuniões noturnas. O que é que eu tenho que fazer? Ele disse, a madrugada. Então, desdobra, vem para cá, continua trabalhando. Porque médium não pode ter folga. Quem já viu? Médium é a pessoa que está no meio, que não tem vontade. Nós é que temos que controlar. E o Chico me disse assim, você imagina, Edivaldo, eu trabalho quase 20 horas, ele achou pouco. Eu vou rogar uma praga para o Dr. Bezerra. Ele há de se reencarnar para ele ver como é bom. Então, era uma alma, assim, de escola. E as ações de benevolência, os socorros. Nós estávamos uma vez em sua casa, antes de irmos para a reunião, quando chegou uma senhora, muito modesta. E para entrar lá era muito difícil, porque eram multidões, é compreensível. E um rapaz que morava com ele, e que se atribui a ser filho adotivo, ele requeriu agora da justiça e perdeu. É um rapaz doente. Ele sempre acolhia os doentes. Mas era um rapaz muito violento, muito rude. Mas essa mulher conseguiu entrar. E quando ela entrou, nós ficamos surpresos. Estavam Miguel de Jesus e eu. E o Chico disse assim, mas que bom que você chegou, minha filha. Ele disse, mas como, seu Chico? Dr. Bezerra trouxe você, porque você veio de Belém do Pará, imaginem, pegando caronas de caminhão, de ônibus, porque seu filho foi assassinado. E você sofre a dor da injustiça. E queria saber se ele morreu para sempre. Então, Dr. Bezerra e ele ajudaram a chegar até aqui. E essa dor de cabeça que você tem, que é uma influência negativa, seu filho pediu a Dr. Bezerra para curá-la. Eu estava ali ao lado, escutando. Ele disse, seu Chico, quando me ataca, eu tenho crises. Era o que o povo chama enxaqueca, que não se tem ainda o diagnóstico da psicogênese. Então o Chico disse assim, vamos dar um passe, né, de volta, porque os passes fazem milagres. E eu disse mentalmente, tomara que ele não me peça, porque o meu não faz nada quanto mais milagre. Ele riu e disse assim, não, o que é dado com amor é compensado. Você vai dar um passe. Eu digo, olha, Chico, eu ando muito gripado ultimamente. Ele disse, vai ser bom, porque você vai se concentrar, os bons espíritos vão ajudá-lo e você fica também melhor. Eu digo, tá bem. E aí comecei a aplicar o passe na senhora. E vi as 2 mãos da Dr. Bezerra, quase que níveas, gotejando essas luzes de prata, de fogos de artifício, quando caem aquelas bátegas. No último Natal, eu vi algumas lâmpadas chinesas em que desce a gota e desaparece. Mas é exatamente assim que caem os fluidos. Eu apliquei na senhora, principalmente na parte da glândula pineal, no chakra coronário, e fiquei emocionado de ver as mãos dele sobre as minhas e utilizando o meu fluido animal, o fluido
físico, transmudar em energia, em prana, em Mahaprana, que é a energia universal. E quando eu fui terminando, a senhora teve como que um desmaio. Nós a seguramos, sentamos-la. E eu estive assim, pode ficar tranquila, minha filha. Você vai ficar boa. E ela disse, eu sou Chico. Que alívio, eu sou Chico. Era como se tivesse um prego apregado aqui. De quando em quando alguém batia e entrava mais. E aí começou a chorar. Todos nos comovemos. Aí Chico pediu papel e lápis e o filho escreveu uma mensagem para ela. A mensagem era de uma ternura. Por que não lhe responder? Você viajou mais de 2.000 quilômetros, pedaços a pé, na boleia de caminhão, de ônibus, para vir ver seu filho. E aí começou a falar sobre a maternidade, sobre ela, a ternura, e deu uma mensagem tão rica, digna de um estudo parapsicológico. E deu para ela. Ela então disse assim, sou Chico, são papéis de jornal. Ela era analfabeta. Ela disse, o senhor está me dando. Então eu vou abraçar meu filho. Colocou no peito e abraçou. Uma dessas cenas de pessoas humildes que alcançam a alma da gente. E Dr. Bezerra ao lado a dizer, ela tem mais mérito do que nós. Essa mulher modesta. As provas que passou credenciam-na à plenitude e à liberdade. Então, evocando este vulto espiritual, que vez outra, muito raramente, visita-nos, por ser um espírito de alta estirpe, que se tem utilizado de mim em momentos especiais. Nós fazemos um dia inteiro em Santo André, na creche Amélia Rodrigues. Passamos o dia, o último domingo de setembro, atendendo as pessoas a quem chegar. Das 9, eu faço uma palestra e fico à disposição de todos. Até às 17 horas, quando fazemos outra palestra, e ele incorpora. Desde a primeira vez, há uns 20 anos. Também em Vitória da Conquista, quando termina a semana, numa dessas semanas, há uns 10 anos, me foi solicitado fazer a prece de encerramento. Eu me levantei e comecei a fazê-la. No meio da prece, ele incorporou. E a partir daí, na etapa final da palestra, ele incorpora e conclui a palestra. É, portanto, o segundo lugar em que ele incorpora. O terceiro é na Federação Espírita Brasileira. Há uns 40 anos, ele incorpora na reunião final do Conselho Federativo Nacional. E no Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, quando nós estamos na temporada, na reunião de quinta-feira, nós dedicamos este centro, que é uma sala menor do que a nossa, e ele também incorpora. Mas para nós é uma visita do psiquismo do Cristo, quando o Dr. Bezerra vem ter conosco. É uma alma de escola, credora do nosso maior carinho. Como os espíritas sabemos, quando ele completou 50 anos de desencarnado, em 1950, houve uma reunião no mundo espiritual para homenageá-lo, com 5.000 entidades, encarnadas e desencarnadas. E ele foi saudado pelo espírito Leon Denis, que representava os espíritas do mundo. Leon Denis era espírita da cidade de Tours, na França. E depois pelo espírito Manuel Viana de Carvalho, em nome dos espíritas brasileiros. E depois da saudação, ele levantou-se e agradeceu. Quando ele terminou de agradecer, aparece Celina, trazendo um documento, estilo pergaminho de luz, e diz que é a Mãe Santíssima, que ele era muito devoto de Maria Santíssima, estava dando-lhe a oportunidade de reencarnar-se fora do sistema solar, em um planeta muito elevado. E ele então dá esta resposta. Minha filha,
peça à Mãe Santíssima que, se eu tiver qualquer mérito e ela desejar estimular-me a prosseguir, que eu quero pedir, enquanto houver sofrimentos no Brasil, que eu não tenha o direito de ser feliz, que seja destacado para enxugar as lágrimas da alma brasileira, onde quer que esteja. Que nas sombras que o Cruzeiro do Sul não pode iluminar, eu e uma equipe estejamos socorrendo os miseráveis, os sem teto, aqueles que se tornaram a indigência, que nós estejamos diminuindo as suas dores, porque não é justo que eu seja feliz e os meus irmãos desventurados. E então, aparece naquele semiteatro grego uma mão enorme com uma pluma e escreve no ar: o teu pedido é aceito, ficarás no solo brasileiro.